Opa, olá mais uma vez. Vocês sabem que antigamente nos filmes da Disney, a maioria dos vilões acabava num fim muito trágico, batendo as botas, indo lá pro lugar ruim, sentando no colo do capeta. E hoje eu vou falar sobre algumas mortes daqui e a história desses personagens, de como chegou até aquilo. Então fica confortável aí e vem comigo. Tarzan Clayton. Clayton, para quem não sabe, tem parentesco com o próprio Tarzan. Sim, Clayton é primo do Tarzan, mas nenhum dos dois sabe. A família de Clayton era do baixo clero, enquanto a de Tarzan era do alto clero. Ou seja, a de Clayton não tinha tanta grana e a do Tarzan era rico pra burro. Mas aconteceu aquilo, né? Os pais do Tarzan acabaram presos na ilha, com o barco todo destruído. E já que era bem antigamente, então todo mundo achou que eles tinham morrido, os pais e o Tarzan. E já que né, os pais do Tarzan eram ricos e eles estavam tecnicamente mortos, o dinheiro foi pro tio do Tarzan, o pai do Clayton. Só que o pai do Clayton também já tinha morrido. Então, o dinheiro ficou com o próprio Clayton. Mas também tem outro porém. Grande parte da fortuna estava naquele navio que afundou no começo do filme, que era o navio particular dos pais do Tarzan. E quase toda a riqueza estava lá. Apesar de ainda ter um pouco de riqueza de onde eles vieram, a maior parte estava lá no navio. Então sim, Clayton recebeu a herança dos pais do Tarzan, já que ele era o único membro vivo da família. Ele foi meio que considerado o aristocrata da família, como o principal mandante de lá. Só que obviamente ele não estava com tanta grana assim. Então aconteceu dele bolar aquele plano dos macacos, ir lá fingir que né, é um guia e pegar os macacos e vender. Já que ele ainda tinha algum dinheiro, ele comprou aquele navio para estocar os macacos, arranjou a tripulação e foi lá tentar fazer o plano. E a gente sabe como acabou. Primo versus primo e Clayton acabou se enforcando. E até dá pra ver o próprio corpo dele lá balançandinho no final. Úrsula, pequena sereia. Úrsula é irmã de Tritão. Eu sei, a semelhança é muito parecida, não é? Tecnicamente ela é meia irmã. E você pensa, como que eles acabaram tão inimigos e tão se odiando assim? Bom, foi um pouco culpa dos dois, mas só que mais culpa do Tritão, falou mesmo. Sabe, o Tritão era, sabe aquelas pessoas meio se importando demais com a aparência? Conforme a Úrsula foi crescendo, ela foi ficando, digamos assim, feia. E o Tritão meio que, como ele ia se tornar o rei ali dos mares, ele meio que não gostou muito da aparência dela no reino dele. E ele meio que fez ela se tornar mais, tipo, como as outras sereias seriam. Em vez de ter tentáculos e um corpo mais rechonchudinho, ela criou uma cauda e, né, um corpo mais magro. Só que a própria Úrsula não gostava disso. Ela meio que se sentia bem mais à vontade na sua forma normal, cheia de tentáculos e tal. Já que a Úrsula não queria mais fingir ser uma coisa que ela não é, ela meio que foi expulsa de lá. Ela viveu um tempo lá no mundo humano pra meio que tentar fugir de tudo. E no processo acabou né, aprendendo umas magias meio... Só que depois de um tempo ela decidiu voltar e ficar lá. O Tritão poderia até tentar atacar ela, mas ela era irmã dele. E também, né, ela já tinha agora magia, então ia ficar mais difícil de expulsar ela. Ela ficou num lugar um pouco mais isolado, até que, né, a Ariel acabou chegando. E uma coisa que eu achei impressionante é que ela nunca mentiu para Ariel pra enganar ela. Ela contou tudo o que ia acontecer, ela
prometeu e ela cumpriu a parte dela. Ela disse para Ariel que se ela não beijasse o cara que ela viu uma vez na vida, Ariel ia continuar com pernas, não ia conseguir voltar pro mar. Então parabéns, Úrsula pelo menos não é uma mentirosa. Mas apesar dos pesares, ela é bem lá mesmo assim e tentou, governar tudo como um de ferro depois de tudo que aconteceu. E a morte dela foi, deve ter doído, hein? Ela literalmente foi atravessada por um navio na barriga. Isso daí se pegar no olho dói. Scar, Rei Leão. E olha só, mais uma família conturbada. Meu Deus, por que a Disney gostava tanto de colocar a família conturbada assim, meu querido? Eu não faço ideia. Pra quem não sabe, o verdadeiro nome do Scar é Taka, que literalmente significa lixo. Nossa, os pais dele realmente amavam ele. E ele cresceu meio, naquilo. Ele não sabia o que ele iria fazer. Ele meio que não tinha um rumo pra ir. Já que o Mufasa ia ser rei, mas só que ninguém esperava nada dele. Até que ele ganhou a marca do rugido. E ele ganhou um sentido. O sentido de proteger o reino. O que ele fez com até bastante orgulho. Ele se orgulhava do posto dele. E ele acabou aceitando. E ficando feliz até com isso. Só que, uma cobra picou ele. Sabe aquela cicatriz? Foi uma cobra que deixou aquilo lá nele. E ele ficou totalmente desesperado. Foi lá pra falar com o Mufasa para ver se ele conseguia fazer alguma coisa para ajudar ele. Já que ele não fazia a menor ideia do que os sintomas do veneno da cobra poderiam fazer. E o Mufasa simplesmente riu da cara dele, deu o apelido dele de Scar. E isso foi um grande erro, porque o veneno daquela cobra não era um veneno letal. O veneno dela atiçava o lado meio que maligno das pessoas, nesse caso animais, deixando o Scar totalmente, fora de si, totalmente maligno. Ele matou o bando dele que patrulhava as terras do reino e depois disso, reunindo aliados, ele conseguiu fazer o golpe no Mufasa. E uma coisa interessante de se observar é que ele provavelmente nem queria realmente ser rei, porque quando ele se tornou rei, ele não fez nada. Ele só cumpriu com a parte dele com as hienas e depois ele literalmente não fez nada. Boa parte disso foi culpa do veneno mesmo. E poderia ter acabado de um jeito bem diferente se o Mufasa tentasse dar apoio ao irmão dele. E no final, como ele ficou assim tão mal e começou até a desrespeitar as próprias hienas que ajudaram ele a tomar controle, ele foi devorado vivo pelas hienas. Essa daí deve ter sido uma das piores mortes. E bom, por hoje eu acho que é isso. Talvez eu faça alguma parte 2 algum dia. Se você tiver alguma coisa que você talvez queira saber, pergunta aí nos comentários que eu tento responder. Por hoje é só, tenha um bom dia e tchau, tchau.